Então, para quem não conhece, Suzana Palacios, psicanalista e presidente do Instituto Tempos Modernos. O Instituto Tempos Modernos, que foi fundado em 1996, então no final do ano passado completou 25 anos, e hoje estamos aqui nessa aula inaugural do curso de psicanálise, que no final do encontro a André Neide vai dar algumas informações. Então, Suzana, bom trabalho. Muito obrigada, Lucas. Bom, como está claro para os que escutaron ou para os que leron, se trata de uma pergunta: qual é a função e o lugar do analista lacaniano en nosso século? Uma pergunta em relação a qual eu vou tratar de dar algunas respostas. Algunas tenho, seguramente non todas. Entonces me interesa abrir esta aula diciendo que estamos no ano 2022. Y no porque, porque suponía que vocês não o saiban. Simplemente para marcar un tempo. O tempo que a psicanálise tem percorrido até hoje. Son 3 séculos, desde os finais do século XIX, todo o século XX e o que vamos de este século XXI. Entendemos que como Freud foi un homem de sua época, pode descubrir o inconsciente y criar un dispositivo para producirlo por contar con o saber de su época, con o saber de épocas anteriores, y apelando a física, a literatura, a filosofía y a energética, pode fazer esta descoberta y criar ese dispositivo. Lacan, a meados do século XX, fez o que ele chamou seu retorno a Freud. Y también con los recursos de su época, y específicamente con los recursos del estructuralismo de Lévi-Strauss, con la lingüística estructural de Saussure, pode, digamos, o estructuralismo de Saussure y o estructuralismo de Lévi-Strauss, que dice antropología y a lingüística, acrescentando os saberes da lógica, da topologia, da matemática, da literatura, da filosofía, até inventar sua propia lingüistería y su antifilosofía, até realmente. Bom, então vou a retomar dizendo simplesmente que a psicanálise já percorreu 3 séculos. A pesar de todos os odios, a pesar de todas as questões que tem feito contra ela, desde que realmente Freud descubrió o inconsciente y produjo lo necesario para crear ese dispositivo para poder producirlo. Pois bem, falei das diferenças em relação a Lacan e a Freud, que como homens de sua época, cada um deles contou com o saber de sua época. Bom, é isto que le posibilitou a Lacan formalizar o inconsciente freudiano como aquilo que está estructurado como una linguaje. Digamos que esta formalización debe como consecuencia lógica afirmar que o estatuto do inconsciente no era ni óntico ni ontológico, y sin ético. En este sentido, y por esto que su práctica clínica, o en su práctica clínica, escutaba, lía y escribía, no procurando nas profundezas míticas, mas sí na superficie resoante de la lengua. Hoy con lo que sabemos, y tendo en cuenta o que ya les dice que o último período do ensino de Lacan, Lacan en este sentido se rendeu a poesía. Entonces hoy podemos decir
que o inconsciente está estructurado como una lenguaje poética. Bueno, este inconsciente se dice en lenguas particulares. Se dice en cada lengua que cada uno dos falantes realmente practica. Y en cada una de esas lenguas, ou cada una delas, ten súa espirituosidade, seu ingenio, suas luces e tamén suas escuridões. O que fala seja a lingua que for, por estructura non sabe o que dice e diz máis do que sabe. Y en este punto que nos podemos deternos para ver cuál es nuestra función y nuestro lugar en esta época como analistas lacanianos. Entiendo que fundamentalmente precisamos interrogar o saber do inconsciente. O saber do inconsciente e o sujeito que este saber produz. E que o produz por ir ao lugar da verdade. O saber para que pueda producir ese sujeito y un resto que de ella su propia maquinaria, tenemos que operar con o saber no lugar da verdade. Por tanto, operar con o discurso do analista. Y o analista lacaniano está exigido a varias renuncias. Necesita renunciar a querer dominar o controlar a vida dos analizandos, sea porque pretenda adotalos o adaptalos, también da lo mismo, o educalos. Necesita renunciar ao saber referencial para poder escutar, para poder leer ese saber que cada uno produce cuando nos fala, que es un saber textual. A descoberta do saber inconsciente le insinuó a Freud, le insinuó a Lacan y nos ensina a cada uno de nós que falar não é sin consecuencias. Que falar produz efeitos e afetos en quem fala. En seu corpo, en seu pensamento, en suas ações, na relação que tem con nosotros. Embora algunos no lo saiban, o falante estamos afectados por nosa forma de habitar a lingua que nos habita. E é isto que constitúe nosa política, nosa economía libidinal e nosa estrategia para estar no mundo. É desse sujeito, que é fruto da maquinaria da linguagem, que os analistas lacanianos nos ocupamos. Este é o caminho que nos posibilita chegar ao lugar lógico da existencia que é invisible, porque é o que va além da vida. E o que podemos llegar, y si podemos llegar a ela, é vía a materialidade de la lingua, cuyas resonancias do gozo son sentidas no corpo. Y son estes gozos que gozamos y nos gozan, os que nos levan a escolia sexual y a procura dos parceiros de acordo a eles. Vemos todos os días que o cientificismo, no estou diciendo a ciencia, estou diciendo o cientificismo, seduz con sua louca pretensão de facer transparentes aos corpos, acreditando que isso é possível por exhibir sua interioridade mais profunda, por todo o que le posibilitan os novos instrumentos, os mais sofisticados que a tecnología tem posibilitado para isso. Mas nós sabemos que não podemos confundir o interior con o íntimo. A pesar dessa mostração do interior, continúan existindo oscuridões e sombras que o mundo das luces não ilumina, ya que o corpo é a sede de un saber insabido, incognoscível, que o saber científico, embora o pretenda, não o pode alcançar. Esta absurda pretensão de reducir o corpo a un objeto científico pretende encontrar nele una verdade natural, a que poderia dizer-se toda.
Mas isto implica una recusa do inconsciente, una ignorancia non docta que se nega a reconocer que é desde o inconsciente que un corpo fala. Hoxe até se renega o habeas corpus, fórmula que reconoce que ao corpo o temos, mas que non somos ele. A medicina actual, por su relación con la ciencia, constituye un cuerpo en sí mismo, cortado y separado de todos os lazos sociais, acreditando ao nivel da fe o que le acontece aos corpos é o resultado de muitas deficiencias, sexan hormonais, neuronais ou da bioquímica do cérebro. E é por esta crença que hoxe a medicina está moito máis perto de Galileo que de Hipócrates. Esta crasa ignorancia desmente o gozo que aniña no corpo, que é un puro gozo da vida que non quer niñuma ou alguma cura, cuestión que Freud chamou pulsión de morte. Freud recoñeceu en 1888 que tanto os sintomas de conversión histérica cuanto as lesões de órgão non eran determinadas orgánicamente, mas sí determinadas pela lingua da cual os corpos dependían. Por ter incorporado a linguaxe, os seres humanos somos seres vivos, mortais e sexuados. E isto desnaturaliza ao organismo que já non responde somente às leis biológicas, mas sim ao discurso. Somos animais racionais ou políticos. Así nos definió Aristóteles. Animais, mas sin instintos. Doentes de sentidos herdados, de un saber que se nos impone, sometidos a un patos que nada tiene a ver con la genética, ni tampoco con la bioquímica, mas sí con o sofrimento que son patologías éticas que nos hacen habitar o maldito. Nosa contemporaneidade, dominada pelos sismos, sexa do cientificismo ou do neoliberalismo, que camiñan de mãos dadas, ten producido o problema maior de nosa época, ten feito de cada un proletario do discurso, que por ser proletarios non poden ou non ter como facer lazos sociais. Esta impotencia y esta insuficiencia producen multidões de anónimos, sin lazo ningún, o que quebra as ligações comunitarias, as asociações e também as famílias. Esta é uma manobra maquiavélica, já que é uma manobra que expropia de cada um o gozo que pode obter da trama con os outros, ofertando un gozo que é fruto da técnica que o mercado mostra nas diversas vitrines que sua lei mercantiliza. Que lazos poderían ter eses individuos desprovistos da palabra? Será que eles serán recuperados pelas vellas ou novas drogas? Estas salvarán aos marginados, aos segregados, aos desorientados, aos deprimidos, a eses filhos que cada día son más tiranos porque os pais están infantilizados. O exceso de objetos producidos non só perjudican a natureza, dispersa as familias e modifica os corpos. Con a aceleración que hoxe nos caracteriza, estamos sendo día a día máis descartáveis. E como dicen moitos pensadores, indo rumo a pós-humanidade. Non só a pandemia e seus virus mata e adoece. E é por tudo isto que os psicanalistas non podemos ficar atrapados no gozo de significar, xa que é iso que nos extravía do desexo de analista. O único que nos guía aos analistas é o sintoma, que é o que insiste e se repete. Non podemos non servirnos da lógica aristotélica,
ya que esa lógica justamente a lógica do discurso cotidiano. E é ali onde se precipitan os lapsos, os atos falhos, os xistes, os esquecimentos, os equívocos e os sintomas. Só a lógica do inconsciente pode abrir un espazo ao corpo falante, un espazo que jamais poderia ser un espazo euclidiano. Non se trata de nenhuma profundidade. O inconsciente non vem dali. Ele só se disloca no que dicemos, o que llama a escuta, a leitura e a escrita do analista. Só así podemos facer ceder tanto a queixa como o lamento. E os analistas sabemos que estas son dúas questões que inhiben a regra fundamental da asociación libre e, por tanto, imposibilitan un análise. Si para nós, analistas lacanianos, o inconsciente é o que se dice, onde se fixan as pezas soltas, é porque ali, no inconsciente, emergen estas pezas soltas de la lingua que é sin lei. E non é por boncinho que un analista se disloca de súa función rumo ao ben, rumo á moralidade e rumo a compaixão. É por súa propia neurosis, é por súa falta de análise, e é por iso que neses consultorios, ou eses consultorios, están habitados por dúas persoas, propio da imaxe do espelho. Pois ben, podemos dizer que estes analistas se autorizan no desvarío da vontade de querer ser analistas, de gañar diñeiro con esto e esperando un título que os habilite. Mas non a formatura dos analistas. O desexo de analista necesita do tempo lógico que só unha experiencia de análise posibilita e que é a condición necesaria, embora non sexa suficiente, para ir ao lugar de súa función. Hoxe os individuos están instrumentados por unha ideoloxía que os sacrifica aos produtos que vende o mercado. E así cada un vale como mercadoría ou pelo que ten a vender, o que non deixa de fora nen seus órgãos, nen seus fillos incluídos como están na reserva dos recursos naturais ou do capital humano. O mercado produz demandas con aquilo que oferece. E esta demanda produz aos consumidores. E non há mellor consumidor que aquele que depende absolutamente da mercadoría. E como non ver deste xeito os toxicómanos de drogas lícitas ou ilícitas como o modelo paradigmático de nosa época? Falar de nosa época, falar de noso século, é falar de subjetividades, de ideoloxías, de modas e modos, e de costumes diferentes. A época de Freud foi o tempo da moral victoriana. E sabemos que toda moral se funda na idea de que há, en alguna parte, un ben e que nese ben reside a lei. A moral sempre está en relación ao sexo, producindo un discurso feixado, de clausura por congelado, o que funciona como verdadeiros sintagmas. A súa época, Freud a chamou malestar na cultura, o que nada ten a ver con a nosa e seus proletarios do discurso, os que sendo restos non viven nun malestar, mal viven na cultura. Da época de Freud a época de Lacan, e de esta nosa ten corrido moita agua no río. Grandes cambios na familia, nos contratos de traballo, a falta de traballo, cambios na sexualidade, nas formas de comunicación, na moda, nas formas de reproducción e fundamentalmente na adoración das imaxes. O outro social, o outro da cultura se ten modificado. Nem as mulheres, nem os homens, nem tampouco os adolescentes, nem as crianças, ni tampouco os velhos, son os mesmos.
Hoje é possível modificar anatomicamente o sexo. É possível modificar traços de raça. As mulheres podem engravidar sem sexualidade. Ou seja, o que antes foi um dogma do catolicismo em relação à virgindade de Maria, hoje é possível para qualquer mulher. Sabemos que toda cultura é un modo, un sistema que regula o gozo a través de semblantes. Estas questões estiveron claras para Freud, o que levou a ligar a pulsão ao supereu, reconhecendo nesta instancia de sua segunda tópica un equivalente da cultura. Tamén esteve claro para Lacan a implicación lógica entre cada un de nós e a cultura. E isto é o que o levou a dizer, muito cedo, no discurso de Roma, 1953, que renuncien os analistas que non posan unir a seu horizonte a subjetividade de súa época. Pois ben, isto nos marca unha diferenza e, por tanto, non podemos homologar o supereu freudiano con o supereu lacaniano. O supereu freudiano, pelas características de súa época, situaba un outro que prohibía, un outro que cobraba o deber, un outro que culpabilizaba e que pedía sacrificios. Lacan fai do supereu un imperativo de gozo. E isto é o propio de nosa época, onde se escolle por un conforto que puxa un gozo que na maioría das veces leva o pior, xa que ele faz flutuar como idiotas. Os psicanalistas temos que ter moita clareza hoxe para non acreditar no que nosa cultura exixe porque cultiva. Non é certo que as neurosis sexan consecuencias de organismos deficientes. Tampouco é certo que na psicosomática sexan os órganos os que non funcionan. Trátase de formas subjetivas de gozar que se inseren no corpo pelas suxestões da linguaxe e a fantasmática de la lingua. Si Freud se espantou frente ao mandamento do amor ao próximo, nós nos espantamos con a paixón contemporánea do amor a si mesmo, ficción que nutre todo individualismo quebrando os lazos sociais. É a miseria da subjetividade de hoxe a que leva a non desexar quasi nada, a que se perca o sentido do desexo, até chegar a perder o gosto pela vida, o que leva a desespero, ao desamparo e, ás veces, até ao suicidio. A ideoloxía que hoxe prepondera exixe un curto percurso para a satisfacción pulsional, o que responde ao imperativo do gozo que põe en xogo a urxencia. E aquí quero ser enfática para afirmar e lembrarles que a pulsão nunca ten nada de humanista. Como facer acordar deste soño que máis que soño é un pesadelo? Necesitamos, para estar á altura das circunstancias, operar lóxicamente con os sintomas até alcanzar neles o esqueleto de gozo, o que nos exixe ir das significações que cada un le otorga a seus sintomas a satisfacción pulsional que estes sintomas producen. Deste xeito podemos chegar a matriz da fórmula significante da repetición, o que nos posibilita ir da ficción con C até a fixación con X. Dito de outro xeito, alcanzar o núcleo do ser que jamais coincide con o eu, sendo este ser de gozo e sendo isto o máis preciado ben de cada un, o tesouro que cada un guarda con cuidado e con esmero. É o amor a si mesmo do eu, o que produz un ensimismamento que fai gozar a cada un de si, mas sin o outro e sin os outros. Os sintomas poen en xogo a economía política de un gozo específico
que faz gozar sintomáticamente, sendo eles a resposta de cada ao real. E que é o real? Que não há relação sexual para os falantes. Ou seja, estamos falando que porque isto não há o modo fantasmático de relacionarse con o sexo. E é por isto que o genio freudiano recoñeceu nos sintomas a satisfacción sexual dos doentes. E o genio de Lacan faz do sintoma o parceiro sexual de cada um. E é por isto, então, que é imprescindível que os analizandos lleguen a reconocer seu modo de gozar, o que le posibilitará reconocer que seu ser de gozo é seu estilo, o trazo secreto, seu agalma, ao redor do qual giran todos os movimentos de sua vida. Agora sí, cada vez que operamos con los sintomas, localizamos una singularidade. Ou seja, o mais propio desse sujeito, mais propio que seu nome propio, ya que se trata de sua marca, de seu estilo, de sua forma peculiar de viver, escrever, amar, falar, trabalhar, ler. Estilo que é o objeto que en cada un comanda o fantasma e seu objeto A. Os sintomas non somente falam, non só constituen mensaxes ou metáforas. Há neles o real de un gozo, unha satisfacción por ser un medio da pulsão. E é por isto que o máis cego, o máis surdo e o máis mudo en nós. O avanzo de unha cura analítica depende da construcción do fantasma fundamental. E que é o fantasma fundamental? É un axioma. É unha premisa na cual o suxeito se sustenta porque acredita nele, sendo ele o que responde á interrogación do desexo do outro, ao que voi o outro de min. A esta construcción non só chegamos pelo consentimento do analizando. É preciso que o analista non se engane con seu propio fantasma, o que imposibilita justamente que o suxeito construa o seu. O fantasma non responde a ningún querer consciente. É un trazo que se decanta de unha trayectoria, de unha posición de enunciación que ten por causa o objeto. E como toda locura, os estilos tamén todos eles están na lingua, non no cerebro. Nem Freud, nem Lacan, ni ningún de nós partiu de cero, embora teña habido criações. Para todos nós que somos seres que habitamos na linguaxe e que a lingua nos habita, non há autosuficiencia. Todos e cada un temos unha dependencia estructural ao outro que nos determina, embora non sexa o querido. Non somos causa de nós mesmos. Pela aplicación da regra fundamental da asociación libre, emergen no dicer do analizando as figuras familiares de pais, mães, irmãos, tíos, avós, primos, amigos, chefes, subordinados, vizinhos, etc. E por que isto? Porque ninguém pode falar de si mesmo sin falar dos outros dos quais provén ou con os que convive. Há por isto o recebido, o doado, o non dado, o negado ou o recusado. Mas tamén há en nós a posibilidade de interpretar, de ler e de subjetivar o que temos ou non herdado do outro. E o que herdamos de nosos pais ou de aqueles que foron a ese lugar, temos que conquistarlo ou reconquistalo. E isto justamente para poder posuílo. Isto o escribe Freud tanto no texto Esquema de Psicanálisis como en Tótem y Tabú. E é algo que Freud toma do poeta Goethe. Aquilo que has herdado o ten que conquistar
para realmente possuí-lo. Mas o patrimônio conquistado, e reconquistado também, não é um patrimônio genético. Ao genético só o recebemos por ser descendentes. Ao que recebemos pelo discurso ou reconquistamos por nosso consentimento ou não, nada tem a ver com isso. Por Freud, e o retorno a ele que realizou Lacan, sabemos que a lei e o desejo constituem uma aliança necessária porque é a condição necessária de todo desejo. E é esta aliança a que vemos esvaziar-se e quase às vezes desaparecer em nossa contemporaneidade, onde fica sem função o que Lacan denominou o nome do pai, que como função simbólica freia a tendência incestuosa do gozo por possibilitar os diques e os limites necessários que o regulam. Isto também não podemos dizer de outro jeito. Quando não há interdição da chamada coisa ou das DIN por Freud, a morte do desejo. Quando isto não está interdito à violência, a racismo, a recusa do outro e dos outros, a um culto narcisista do eu. Enfim, toda a psicopatologia de nossa época, onde a função do pai se tem quase evaporado, onde o objeto tem triunfado. Bom, isto é o que todos sabemos, isto é o que todos vemos. Todos não vemos que o único valor desse pseudodiscurso que é o liberalismo financeiro, que governa os governos, tem como único objeto o dinheiro. Então, embora falar a respeito da caducidade e da função paterna seja cansativo, cansativo por ser algo repetitivo quase até o cansaço, é urgente que façamos o que podamos para humanizar a vida, sabendo que não é só o pai o que pode exercer essa função. Se acreditamos no que fazemos e por que o fazemos, não nos cabe ficar nostálgicos pela desaparição da função paterna ou por sua decadência. O que não quer dizer que fiquemos indiferentes a isso ou que decretemos que isso foi e será obsoleto. Nenhum analista lacaniano poderia sustentar tal coisa. O caso da figura edípica do pai é algo visto a olhos nus. Já não se conta mais com ele como valor ideal. Esse valor que teve como pater de família, pelo valor que tinha no laço social e otorgado pela potência fálica do outro, que essa foi a herança direta da potência teológica, ou seja, do Deus Pai, verdade? Como poderia o pai manter sua glória com a morte de Deus? Hoje nos defrontamos com a queda do pai ideal. E o pai ideal é justamente o pai mítico. E é por isto que de uma análise lacaniana se espera que o analizando faça a passagem desse pai idealizado no que acreditou, que faça a passagem então ao pai castrado com as misérias que há em todo pai. Os psicanalistas, todos eles, lacanianos ou não, sabemos que a neurosis é o modo de fazer existir a esse pai ideal, de acreditar nele, embora sua castração se mostre diariamente. Lacan, em seu texto escrito como psiquiatra em 1938, chamado Os Complexos Familiares, introduz o caso da imagem paterna e interpreta e reconhece nas dictaduras totalitárias a compensação patológica de sua desaparição na sociedade ocidental. Seja este o pai Führer, ou o pai fascista, ou todos aqueles salvadores da pátria
que son sempre procurados como figuras capaces de oferecer estabilidade e identidade. Así as masas se forman na procura de identificações. Quando a lei então da castração simbólica deixa de funcionar como bússola, os gozos se extravían por falta de ancoragem simbólica. E é por isto, e é en relação a isto, que a ideologia nos comanda e explora e consolida. E que é o que consolida e que é o que realmente explora? O extravío, o sin limites, o sin vínculos e a vontade de gozar na avidez do consumo. O mercado e súa publicidade facen brilhar os objetos, pero non somente para satisfação. Brillan tamén para criar insatisfação aos consumidores pela produção louca de novos objetos que facen caducar aos anteriores. Esta procura está sustentada numa ilusão. E un analista non pode confundir unha ilusão con un erro. Non é un erro. É unha ilusão que realmente sustenta e impõe, e por iso falo de realmente de ilusão e non de un erro. Porque o imposible da satisfação total non depende nunca da cualidade dos objetos. A satisfação imposible de ser total depende da lei da linguagem, que abole a posibilidade de reencontrar a coisa ou o gozo absoluto, o que determina unha falta fundamental. Esta mesma ideoloxía que hoxe exige de nós unha fe fetichista, nos exige esa fe nos objetos, para que acreditemos neles como remedio contra a dor de existir. Esta ideoloxía quer que acreditemos no carácter salvador do consumo, o que produz a escravidão consentida do sujeito que pasa de consumir a ser consumido, o que o leva a abandonar as palabras, a ser indiferente aos encontros con os outros, como parceiros ou como forma. Esta ideoloxía propicia a escolla de fetiches asexuados que desabonan a cada un do intercambio simbólico e sexual con o outro e os outros. Este é o objetivo maquiavélico desta astuta ideoloxía. A hiperactividade, a aceleración, a inmediatez e o capricho son a condición infernal deste funcionamento maníaco. E eu quero lembrarles que a manía é o propio da recusa do inconsciente. Pois bem, quando Lacan matematiza ao pseudo-discurso do capitalismo, sitúa seus dois eixos principais. Por un lado, a foraclusão da castração, e pelo outro, a exclusão das coisas do amor. Como vemos, isto elimina os limites, a falta e o desexo, impondo a pulsão de morte a que conduz a gozos ilimitados e destrutivos. É por isto que onde triunfa a pulsão de morte non há lugar ni para o desexo, nem tampouco para o amor. E é un fato e algo certo. Non podemos restaurar o carácter trascendental e normativo, ni tampouco a autoridade religiosa do pater de familia romano. Lembremos que a vida e a existencia non só precisan de alimentos e de agua, tamén precisan de signos, de desexos, de amor, o que é unha tarefa esencial do lazo familiar. A práctica analítica é a única que pode iluminar o que envolve ao núcleo de noso ser e que por iso necesitamos chegar a ese oso gozoso
posibilitando así que a cura llegue por agregado como un efeito colateral. Pois bem, para dar conta da importancia que ten as relações con os outros, como a clave para os lazos libidinais, necesitamos retomar o texto, o proxecto de unha psicología para neurólogos, onde Freud expone o denominado por ele complexo do semellante, ou seja, a experiencia pela cual o suxeito pode constituir a existencia do outro máis alén de si mesmo. Nem o eu, nem tampouco o outro ven de fábrica, nem tampouco caen do céu. Hoxe, como vemos, é que o obxeto da tecnoloxía pode sustituir aos suxeitos. Eu les pergunto, si non é fácil escutar en unha reunión de varias persoas, cando toca o celular, é fácil de escutar. Sou eu ou é você? Bom, xa desde o texto de Frankenstein escrito por Mary Shelley, lemos que a criatura criada pode responderle a seu criador. Eres meu criador, mas eu sou teu mestre. Então, há ficções e fixações, mas não tudo é ficcional. Existen os corpos falantes e por isso há un real en xogo. Os corpos hoxe son idolatrados e isto ten producido quase unha nova religión. Mas é pelo gozo do un corpo que os falantes non encontran a forma de relacionarse con os outros. E é por tudo isto que vimos que a experiencia de un análise de hoxe non podería ser a experiencia como foi a experiencia freudiana, cando primaba o simbólico e a psicoloxía das masas. No tempo de Lacan, e máis aínda en noso tempo, reinan o individualismo e a dispersión. Mas quero aclarar que, embora falemos do simbólico como o que ten poder sobre as paixões humanas, non por iso podemos decir ou dizer que a linguaxe é unha panaceia, nen que a palabra sexa só salvadora, xa que a palabra é religiosa, transferencial e causada, sempre subordinada ao discurso. E é por isto que Lacan, no Seminario 23, o Santown, pode dizer que a palabra é a forma de cáncer que afecta ao ser humano. Entón, é o discurso que modela a realidade o que non inclúe o consenso do suxeito. Discurso que exixe a anterioridade lógica do saber, sendo o saber o que determina o suxeito. E é por tudo isto que xa les dice que podemos afirmar que non existe autonomía egoica. Non existe un ego ou un eu autónomo como sustenta a psicoloxía do eu e todas as súas ramificações, embora teñan novos nomes. Non há discurso que se sustente nun só. Si ben os psicanalistas, como tamén os seres sexuais, nos autorizamos por nós mesmos, jamais é sin nosotros. Non habería psicanalistas se non houvese os que nos demandan un análise. Non habería psicanalistas, o psicanálisis, mellor dito, sino desexo de analista. E ese desexo non o podemos reducir ao desexo de cada analista, o que é sustentado por seu propio fantasma. O desexo de analista é unha posición subjetiva, a cual chegou por súa propia análise, a que le posibilita, a única que le pode posibilitar renunciar ao lugar do ideal, ao lugar do subxeito suposto saber ao que somos convocados. E por isto que procuramos que toda experiencia de análise possa alcanzar a destituição do suxeito que era suposto saber. E esta destituição
no implica destituir o saber inconsciente, y tampoco implica destituir a un analista. Es por esto que necesitamos producir que para o analizando caiga o desejo de reconocimiento. E isto cai somente por ser sustituido pelo reconocimiento do desejo, o que posibilita que as modalidades neuróticas do desejo seja este prevenido da fobia, seja este o insatisfeito da histeria, ou o imposible da neurosis obsesiva, que precisan ser sustituidos por un deseo decidido, con lo cual sustentarse creativamente un lugar na existencia. Non podemos, nem poderíamos ter a pretensão de cambiar o sistema do mundo. Mas sí sabemos que podemos modificar os efeitos mortíferos dele, o que non deixa de ter unha incidencia política, e na política. E por saber que hai imposibles que non podemos acreditar que nada o é. E tampouco podemos acreditar en que we are the champions, embora súa música sexa boa. Quero remarcar que o Deus do mercado non é unha realidade natural, nem tampouco unha realidade intocável. Sabemos que toda fala hipnotiza. E é por isto que os analistas necesitamos escutar, ler e escrever para posibilitar a existencia de nosos analizandos, existencia que, como eu xa les dice, vai alén da vida. E algo importante que necesitamos saber. Ler non é decodificar. A lingua non é un código. Os humanos non vivemos no mundo da comunicación como viven as abellas, as formigas e os animais. O inconsciente é o que ten que ser lido como Champollion leu os hieróglifos da Pedra Roseta. E ler implica criar un texto entre as liñas, outro texto inventado pelo leitor. E por isto que a comunicación fica con os animais e conosco fica a linguaxe. E é na linguaxe que se encontra o que está negado para os animais. É na linguaxe onde há mentiras, enganos, maus entendidos, sentidos e sin sentidos. E é con tudo isto que traballamos os psicanalistas lacanianos. E eu quero, para finalizar, tomar un exemplo de Freud, o exemplo de unha interpretación de seu propio soño, de un soño que teve Freud o día seguinte ao enterro de seu pai. Enterro ao que tiña chegado tarde. O soño ou a lembranza dele foi: se roga feixar un ollo. Bom, isto é realmente unha traducción quase literal en relación á frase alemá. Mas se nós a traducimos, podemos dizer que esa frase en portugués, Freud realmente teria lembrado a frase: se roga facer a vista grossa. Pois é, Freud non se ocupa do ollo como órgano de una anatomía, de una anatomía, de una fisiología, un aparello realmente con lo cual vemos. No. Freud utiliza o saber de esa lengua onde y por la cual él puede interpretarse que se roga facer a vista grossa no foi nada máis que un pedido de indulgencia. Como vemos, sentado a analizarse ser leitor de seu inconsciente, o que implica poder habitar esa outra cena, esa terra extranjeira, esa terra descoñecida que nos exila e que nos faz viver no desarraigo. Então, embora Lacan no seminario 22
RSI o heresí, de heresía, resalta que o analista debe ser ao menos dois, aquele que produz o ato e aquele que dá conta de seu ato. Eu penso que hoje também podemos dizer que o analista lacaniano precisa ser pelo menos três, já que ele tem o dever ético de transmitir na cidade o que lê e escuta daquilo que nelas acontece. E que mostra que también para transmitir o que herdamos y construimos, necesitamos estar comprometidos con un deseo que nos posibilite enfrentar a verdade sin ridicularizar o que nós sabemos. E entendo que só así não deixaremos que se apodere de todos nós esta ideologia que trata de reducirnos a animais ou a máquinas. Só então assim também poderemos impossibilitar, na medida do possível, que esta ideologia se concretize como a única e a última palavra da condição humana. Bom, depois de tantos percursos, deste percurso tão accidentado, com pedras no caminho, eu terminei ali o que eu tinha para dizer-lhes nesta aula inaugural que nos teníamos proposto. Bom, podem perguntar, podem aclarar. Então, eu quero falar um pouquinho, né? Primeiro, agradecer a Suzana, agradecer a presença de todos vocês, né? Realmente precisa de um desejo, né, para a gente estar aqui juntos, até essa hora, numa quarta-feira, para escutar, para falar, para, enfim, agregar algo ou aprender algo, né? Que é isso que faz com que a gente esteja aqui juntos. E depois de sermos, né, invadidos, gente, isso foi a primeira vez que aconteceu com a gente. A gente tem feito trabalhos online desde março de 2020, quando fomos pegos, né, pela pandemia, pelo vírus, né, pego no sentido de que foi um real que se presentificou, né, com essa força que teve, e a gente sabe todo o resultado, né? E aprendemos a fazer online. E ainda estamos aprendendo, porque tem muitos recursos. E foi a primeira vez que nós fomos invadidos numa sala. Mas alguma coisa a gente aprendeu, né? A gente sempre consegue aprender algo. Então, quero falar do Instituto, como o Lucas falou no começo, existe desde 1996, né? E o objetivo é a sua prática e a transmissão da psicanálise através da formação teórica, do tratamento psicanalítico, supervisões, cursos, seminários e jornadas. Existem duas formas de participação no Instituto Tempos Modernos. Existem profissionais que querem conhecer um pouco mais os recursos da psicanálise, ou as ferramentas, como dizem por aí, e vem e participa dos cursos anuais ou dos seminários. Existem outros que desejam fazer a formação em psicanálise. Tem alguns até que vêm para fazer um curso de 1 ano e tem o desejo de fazer a formação. Então, a gente marca uma entrevista, a gente pede para que as pessoas escrevam um e-mail, a gente marca uma entrevista para a gente situar e explicar como se dá a formação de um psicanalista. Quem forma? Quem se forma? De onde vem a autorização? Como que alguém se autoriza a receber pacientes? E como essa pessoa faz, esse analista faz, para sustentar essa função, né? Porque não basta se autorizar a receber e a escutar pacientes. Pois não se trata, a psicanálise, né, o psicanalista, não se trata de uma profissão no qual basta alguém se formar, fazer uma graduação para estar habilitado a exercer uma função. A formação de um psicanalista se dá fundamentalmente no divã, pois primeiro ele precisa, como eu disse antes, eu vou repetir, desvendar, conhecer e desvendar o seu inconsciente, analisar os seus conflitos, a sua relação edípica, descobrir as suas formas de fixação e satisfação de gozo, que o inibia, o angustiava
e o adoecia e o infernizava, a vida dele e a vida dos que estavam próximos. A formação, nossa prática nos exige, um saber fazer o inconsciente de cada um que nos procura. E se o analista não tiver obtido isso na sua análise, como poderá escutar um outro? Este saber fazer não é homólogo ao saber fazer que os livros transmitem. Ele é resultado da experiência de cada um na sua análise. Se não for assim, esse que se diz analista, né? A Regina até falou aí de alguns. Se não for assim, esse que vai a esse lugar não terá condições de sustentar essa função, pois ele agirá, escutará e analisará com o seu fantasma e o seu gozo, e não com o seu desejo de analista. Sí, ¿no? Digamos que me parece interesante, ¿no? Así situado como vos se lo situó. Porque a esas tres cosas, a ese, digamos, trípode que constituye análisis visual, que constituye a clínica do control en relación a su propia práctica, y también a cuestión de formación teórica. Hoy podríamos agregar algo que o que usted está diciendo, que también precisamos estar con otros analistas. O encontro con otros analistas es fundamental. Porque cada uno de nosotros necesita autorizarse, sí, no de sí mismo, me parece que es una más traducción. Autorizarse, cada uno se autoriza por él mismo, pero nunca es sin nosotros. Sim, por si mesmo, através do seu trabalho de análise, né, e com os outros, com os colegas, falando, né? Falando, ¿Sí? Estando juntos, escutando, elaborando, agregando. Sí, sí, pesquisando. Isso, isso. Sí, 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 es indispensable esto. Sí. Digamos, como vos bien lo dice, ninguém se forma analista como analista porque termina un currículum elaborado para una educación. No, no es así. Por eso dice, no existe a formatura de analista. O único que puede decir que alguien es analista es un analizando. Sim, sim. Porque no existe ser analista. Somos analistas porque alguien nos da ese lugar, porque nos fala sea para parar de sofrer, sea para vivir de otro jeito, sea para resolver o que no tenga resolvido. Sí. E aquele que se autoriza, Suzana, a ir a esse lugar, sem um desejo de analista. Não estou falando desejo do sujeito, desejo de analista. Sem esse trabalho na sua análise, vai pagar caro com isso, porque não vai sustentar essa função, ou vai adoecer, ou vai enlouquecer. A gente sabe de muitos casos como esse. Sim, sim, sim. Porque o inconsciente é categórico, né? Ele determina. Sí, con el inconsciente no hay amigos. Lacan llegó a decir do antihumanismo. Listo. No es fácil no ser, digamos, no conmoverse, no ser, no ter a compaixão pelo outro, no querer dar receitas de cómo sai. Es duro. Sí. Digamos que do mesmo jeito que falamos do desejo de analista e não do desejo do analista, podemos falar da posição de analista e não a posição do analista. Sí, sí. Es un asunto, un tema de preposiciones, tal como nos enseña gramática. Y sí.
sin una experiencia de análisis, ¿cómo podría alguien renunciar a eso que o paciente otorga, como es otorgarle ao analista ser o sujeito ao suposto saber? Sim, o analista vai a esse lugar de suposição, né? ¿Sí? Não é ele que tem o saber. No, único Não é... saber o saber da língua. Uhum. Este es el saber con el cual podemos operar. Todo resto es una somente realmente semblantes de poder, semblantes de dominio. ¿Mm? Sí, hacer masa con nosotros. Y como estamos diciendo, sí, Andreneide, todo depende del análisis de cada uno. Si foi escutado, escutará. Si houve leitura, saberá leer. Uhum. ¿Mm? Sim. Porque nós hacemos un uso absolutamente diferente do uso do sentido común. Por isto a questão poética, a questão da invenção. ¿Mm? No develamos nenhuma verdade porque não a procuramos a verdade. Ni develamos, ni temos nada a ver con a verdade divina, ni revelamos divinamente a verdade. A verdade é simplesmente un lugar. Que va a depender de qué letra ocupe ese lugar, a que posibilite diferentes discursos. Uhum. Sim. Pero será o discurso do analista o que possa realmente realizar ese discurso que é o discurso do analista, justamente por facer semblante de objeto causa do desexo. Então poder modificar o que antes se escrevia como objeto máis posible. ¿Alguna outra coisa? Ou podemos fazer um corte aqui? O que les parece? Sim, podemos. E continuar navegando, continuar falando e contando, Sí, né, Suzana? sí, y a primera semana de marzo comenzamos con todas nuestras actividades. Uhum. Sí. Bom, para os que estejam interessados nela, já têm o endereço e sabem onde encontrarnos. Bom, apesar dos percursos que hoje por primeira vez tivemos com a tecnologia e com a maldade dos outros, foi possível chegar ao final. E então me despeço de todos vocês, agradecendo a presença, e um grande abraço para todos.